Saiu a atualização de shape do Zancanelli e ele tá simplesmente muito insano. E nesse Arnold Classic 2026 é possível que ele desbanque o Menegatti sim. Ai, mas o Menegatti pegou 7º colocado e o Zancanelli nunca pegou colocação boa no Mr. Olímpia. Não importa, não importa. Eu estou aqui trazendo vídeos e comparações e o Zanca já ganhou do Menegatti e eu acho que ele pode fazer de novo. Então se você gosta do Menegatti, se você gosta do Zancanelli, fica aqui nesse vídeo que vai ter boas comparações e eu acho que vocês vão gostar do que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui com a previsão do Menegatti pro Arnold Classic 2026 e o que menos me impressiona não é ele se colocar em primeiro, mas ele ter colocado o Zanca em quinto. Falei, considerando que eu acredito que eu vou ser campeão. Segundo, eu acho que é o Mike, vai ser a briga entre eu e ele. Terceiro, eu coloco aquele Andrea Mamoli, vocês conhecem italiano. Eu tô gostando muito do chip do King Angel, que é o amigo do Josema lá, o espanhol. E aí eu colocaria o Zanca em quinto. Beleza. Rapaziada, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa comparação que eu fiz aqui. E beleza, são ângulos diferentes, são câmeras diferentes, são luzes diferentes, sim. Mas vocês podem ver que a quantidade de volume que o Zancanelli conseguiu botar na perna e na dorsal é surreal. Ele fez isso em questão de menos de um ano, porque ele teve uma lesão no peito, não sei se vocês sabem. Inclusive, eu acho que o peitoral dele não melhorou muito ou ficou na mesma. Porém, a questão de perna, o tanto de volume que ele conseguiu adicionar e na dorsal é realmente muito impressionante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, bíceps de frente, eu tentei deixar do mesmo tamanho, nas mesmas proporções. Vocês podem ver que a dorsal dele está realmente expandindo muito mais. Você pode ver que ela está saindo mais de baixo, que era um defeito dele, onde a dorsal dele realmente saía um pouco mais da parte de cima e deixava a desejar mais da parte baixa. As pernas dele, ele conseguiu aumentar muito o volume de pernas, principalmente de adutores, que é aqui bem no meio das pernas. Tá bem mais volumosa, tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro. Aqui nós vamos ver outra pose aqui, ó. Essa pose de lado, o ângulo não favoreceu muito a perna dele, que ele estava realmente com a perna mais virada para a parte interna da câmera, então parece que está menor aqui. Porém, ele trabalhou muito na parte do femoral dele e glúteos, então eu sei que ele não está com a perna pior, só que nesse ângulo aqui acabou deixando a desejar um pouco em questão de volume. E agora que o bicho tá pegando. Olha aqui o tanto que ele conseguiu botar de volume nessa parte do redondo maior, redondo menor aqui. A fluidez com o ombro também, trapézio superior, trapézio medial, tá muito insana. A parte aqui do femoral dele bem cortada, bem volumosa. Os adutores dele foi o que realmente mais impressionou. Ele conseguiu colocar muito volume. Glúteo dele também saiu muito. Inclusive tá até parecendo uma pontinha aqui, será que eu tô ficando maluco? Mas é isso, o tanto que a dorsal dele tá expandindo mais e tá com mais detalhamento, fora que a parte baixa das costas dele, vocês podem ver aqui, ó, que em 2024 faltava músculo aqui, ó, dessa parte aqui pra baixo, vocês podem ver que faltava muito músculo, faltava detalhamento, e aqui ele conseguiu adicionar volume aqui nessa parte de baixo também. Então a expansão dele melhorou bastante. Eu vejo que os ombros dele melhoraram bastante também. Detalhamento também aumentou. E a parte das pernas aqui, femoral, adutores, glúteo, também está muito melhor em relação a 2024. Então, eu acho que é aqui que ele realmente vai fazer diferença em relação ao Menegatti, porque o Menegatti ele tem um problema assim, a dorsal dele é bem volumosa, porém ela não tem detalhamento e ele conseguiu melhorar mais ainda o detalhamento. Vocês vão ver que a gente tem uma comparação dele no Texas Pro, onde ele enfrenta o Menegatti e ganha do Menegatti. E olha aqui, volume de perna dele também, eu tenho certeza que quando ele pisar no palco, a gente vai se assustar com a quantidade de perna que ele conseguiu botar em relação a 2024. E isso aqui, o tempo de preparação é basicamente o mesmo. Aqui à esquerda falta 2 semanas e meia e aqui à direita faltava 2 semanas. E realmente ele parece que está com um condicionamento melhor aqui na esquerda, sim, mas eu acho que é um pouco de questão de luz. Só que eu gostaria que vocês prestassem atenção em volume. O volume, olha o tanto que a dorsal dele tá saindo mais. E tá saindo mais de baixo. Isso que tá muito impressionante. Parece também que ele tá conseguindo fazer um vácuo melhor para deixar a cintura mais encaixada. Eu não vejo muita diferença em braço e em ombro também. Não acho que melhorou tanto assim, não. Só que perna e dorsal, ele conseguiu botar muito volume. Aqui, o Menegatti e
Zancanelli no Texas Pro em 2024, onde Zancanelli saiu campeão em primeiro lugar e o Menegatti em segundo. Aqui nessa pose mesmo vocês podem ver que o Menegatti ele apresenta mais volume de braço, porém em questão de detalhamento nos braços, o Zancanelli ele tem um detalhamento melhor. Também eu não acho que o Menegatti chegou com um condicionamento ideal nesse campeonato, só que vocês podem ver outro detalhe aqui, que é o peitoral do Menegatti bem fraco, bem raso, pelo menos nessa pose de frente aqui. Quando ele levanta os braços, você quase não vê divisão muscular aqui no peitoral, principalmente na parte superior do peito dele. Ele tem uma caixa torácica muito boa, que dá uma vantagem muito legal no frame dele, deixa ele com um X bastante pronunciado. E aqui nessa pose de frente, vocês podem, até que eu não vejo tanta diferença, mas o Menegatti ele trazia um volume de expansão melhor do que o do Zancanelli, sim. Porém, nessa pose aqui, ele nem conseguiu trazer tanta diferença. Aqui na parte de baixo, o Zancanelli ele traz um sartório extremamente cortado, um quadríceps muito bem dividido. Mesmo que o Menegatti tenha trago aqui mais volume em questão de pernas, ele perde nessa pose aqui de frente. Agora vocês vão ver a pose de lado dos dois aqui, onde o Menegatti claramente ganha em relação a quadríceps, femoral e glúteo. E ainda, inclusive, eu acho que o braço dele fica melhor nessa pose aqui. Por quê? Porque o bíceps dele fica alongado, onde não deixa esse pedaço aqui, olha, vazio. E eu sinto que, por mais que o posterior de ombro dele não esteja muito bom nessa foto, eu acho que está melhor. Talvez seja um pouco do ângulo da foto e tudo mais, mas eu acho que apresenta mais densidade e uma separação muscular melhor. Então, eu claramente daria essa pose aqui para o Menegatti, principalmente por causa das pernas, e uma pose também mais encaixada. E aqui também é onde o peitoral dele não deixa tanto a desejar, igual na pose de frente. Agora vamos para a próxima pose aqui. Aqui eu acho que é uma pose que fica basicamente quase empatada. O negócio aqui é que o Menegatti ele tem uma linha de cintura mais agradável, porém o Zancanelli ele trouxe um condicionamento melhor. Só que o Zanca, ele nessa vez, quando ele levantava a mão aqui, o que já não está acontecendo mais, que vocês viram no vídeo anterior onde eu fiz a montagem, é que ele fica bem liso, quando ele ficava bem liso quando ele levantava os braços assim. E o Menegatti aqui também não tá com uma expansão muito boa não, porém o Zancanelli ele conseguiu corrigir bastante esse detalhe aqui, e eu acho que nessa pose aqui, por exemplo, ele vai dar uma lavada no Menegatti. Por quê? Porque as pernas dele estão maiores, os adutores dele estão melhores, a expansão dele está melhor também, e ele tem mais volume de peito do que o Menegatti, apesar da cintura dele estar menos encaixada que a do Menegatti, ser menos encaixada, né, como um todo. Agora, essa pose aqui de costas, o Menegatti ele apresenta mais volume de dorsal, ele é mais volumoso, ele tem mais músculo, mais carne. Só que vocês viram também que o Zancanelli ele conseguiu adicionar bastante volume nessa parte baixa das costas aqui. Só que ainda assim, o Menegatti tendo mais volume, ele não consegue trazer tanto detalhamento para as costas igual o Zancanelli. Inclusive, nessa pose de costas também, eu sinto que o Menegatti tem a perna maior e glúteo também. Outra coisa que o Zancanelli melhorou também bastante, que foi glúteo e o volume de perna. Então, mesmo essa pose aqui, o Menegatti estando maior, estando mais volumoso, a pose ainda é do Zancanelli pela quantidade de detalhamento no femoral, glúteo fibrando, detalhamento na parte de cima das costas. Por mais que o Menegatti tenha um pouco mais de volume aqui na parte de baixo das costas, ele não traz detalhamento para o shape e ele não melhorou muito isso. E vocês vão ver aqui logo à frente que tem uma atualização do Menegatti aqui, ó. Logo aqui, o braço dele claramente está bem mais volumoso, está bem melhor. O peitoral, que é um problema, ele conseguiu melhorar também, mas eu acho que não foi uma diferença muito absurda. Só que essa perna dele aqui, ele conseguiu botar volume, ele conseguiu trazer corte, ele conseguiu trazer diferença nessa perna. Então, realmente, já era maior, pelo menos de lado ela era bem maior, de frente já não dava tanta diferença assim. Porém, olha aqui. Esse glúteo femoral dele que são realmente muito impressionantes. Essa pose dele que é muito encaixada, é onde eu acho que a probabilidade dele continuar ganhando o Zancanelli ainda é muito grande. Só que nessa pose aqui de costas, vocês podem ver que você não vê muito detalhe nas costas no Menegatti. O glúteo dele tem um volume legal, mas ele não consegue botar fibra.
O posterior dele também não fibra, não tem aqueles vincos tão impressionantes quanto do Zancanelli. E as costas dele, infelizmente, não tem um detalhamento tão bom, mesmo que tenha mais volume do que a do Zancanelli, acredito eu. Vamos dar uma pulada aqui. Tá realmente muito bom o shape dele. Isso aqui, em 2026, quando ele pegou 7º colocado no Mr. Olímpia, e o Zancanelli nunca nem pegou uma colocação tão relevante assim. Então, eu acho que é possível o Zancanelli passar do Menegatti sim nesse campeonato? Não acho que vai ser o que vai acontecer na realidade, porém... Vamos ver, né? Tem que botar do lado. O Zancanelli, ele tá bem mais volumoso do que ele estava em 2024. Ele melhorou bastante a expansão de dorsal dele. A perna dele também melhorou bastante em volume, melhorou bastante em glúteo. Então, é aquela coisa. No palco, que a gente vai ver, mas que eu acho que é possível, talvez não seja a realidade, mas é muito possível sim, rapaziada. É muito possível que o Zancanelli chegue impressionando bastante nesse Arnold Classic 2026. E, nossa, ele tava com um condicionamento bem acertado aqui, já como não foi a mesma coisa no Texas, onde ele veio com um condicionamento meio ruim. Talvez, se ele tivesse com um condicionamento um pouco melhor, acho que ele iria ficar bem menor também, mas pode ser que ele pudesse até ganhar do Zancanelli, sim, em 2024. Aqui... Tá vendo? Ele não consegue trazer tanto detalhamento para a parte das costas aqui. E não é uma coisa que ele conseguiu melhorar muito de outubro para cá, né? Então, é isso, rapaziada. A análise do vídeo é essa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like no canal. E deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Então é nóis. Valeu.